O papiro proibido que revela um segredo escondido por milênios. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um dos registros mais intrigantes e ignorados da história do Egito Antigo. Um documento raro, envolto em mistério, esquecido por muitos, talvez propositalmente. Trata-se do chamado Papiro Tule, um artefato que, segundo alguns estudiosos, possui informações que desafiam não apenas a arqueologia tradicional, mas também tudo o que sabemos sobre o passado da civilização humana. Não é exagero afirmar que, se esse documento for legítimo, ele representa uma das descobertas mais perturbadoras já feitas sobre o Egito faraônico. A história começa em 1930, quando Alberto Tule, um respeitado acadêmico e diretor do Museu Egípcio do Vaticano, realizava uma viagem ao Egito. Tule não era um simples turista. Sua posição permitia acesso privilegiado a áreas e coleções que poucos podiam ver. Seu objetivo era adquirir peças únicas e desconhecidas para sua coleção particular, itens que pudessem enriquecer o acervo do museu. Durante sua estadia no Cairo, ele acabou entrando em uma loja de antiguidades que ficava em uma área pouco frequentada por estrangeiros. Foi nesse lugar que Tule teve contato com um pergaminho incomum, escrito em hieróglifos antigos. Segundo o relato posterior, o documento chamou a atenção imediata do pesquisador pela densidade e estilo da escrita, algo que indicava não apenas autenticidade, mas também importância histórica. O vendedor, no entanto, se recusou a vender o papiro. Alegou que o objeto estava na família havia gerações e que seu valor não era apenas monetário, mas também simbólico. Diante da negativa, Tule pediu autorização para copiar o conteúdo à mão, o que foi aceito com certa relutância. Essa cópia manual viria a se tornar a única versão conhecida do que mais tarde foi batizado de Papiro Tule. Nenhuma fotografia, nenhuma digitalização, apenas a transcrição feita pelo próprio Tule. O documento foi levado a Roma, onde ele pretendia analisá-lo com calma e submetê-lo à avaliação de especialistas em escrita egípcia antiga. Contudo, por razões nunca esclarecidas, essa análise nunca ocorreu em público. O papiro original nunca mais foi mencionado, e o conteúdo copiado só veio à tona anos depois por meio de pesquisadores independentes que tiveram acesso ao material após a morte de Tule. O conteúdo do papiro é direto, quase clínico, em sua descrição dos acontecimentos. Ele relata um episódio ocorrido durante o reinado do faraó Tutmés III, aproximadamente no século XV a.C. Trata-se de uma estranha visão no céu do Egito. O texto descreve discos de fogo que desciam do céu, brilhando mais que o sol. Esses objetos teriam pairado sobre o país por vários dias, antes de subirem novamente e desaparecerem em direção ao sul. Não há metáforas religiosas, não há explicações mitológicas. Apenas uma descrição objetiva de algo que, segundo o papiro, foi testemunhado por muitas pessoas. As implicações dessa narrativa são profundas. Em primeiro lugar, ela se destaca de outros registros egípcios pela ausência de simbolismo. Em vez de interpretar o evento como um sinal dos deuses ou como um fenômeno divino, o autor do papiro parece se preocupar em relatar os fatos como ocorreram. Essa característica leva alguns especialistas a considerarem o documento como um tipo de registro administrativo ou militar, talvez uma nota oficial do Palácio Real. A presença desses discos de fogo teria causado tamanha comoção que foi necessário registrá-los de forma oficial. O Egito da época de Tutmés III era um império poderoso, com um dos exércitos mais organizados do mundo antigo. A sociedade egípcia registrava cuidadosamente eventos naturais, movimentações militares e fenômenos astronômicos. A inclusão desse evento específico em um papiro sugere que ele foi considerado extraordinário o suficiente para entrar nos anais da história oficial. E é justamente isso que torna o documento tão desconcertante. Ele foi tratado com seriedade, como um fato que merecia registro e análise. Após sua morte, a cópia feita por Tule foi deixada para estudiosos vinculados ao Vaticano. E foi aí que o mistério se aprofundou.
Aparentemente, o documento foi arquivado em uma seção restrita da instituição, sem que houvesse qualquer publicação oficial sobre ele. Nenhuma menção em conferências, nenhum artigo acadêmico. Pesquisadores que tentaram obter acesso ao papiro foram ignorados ou desencorajados. A única fonte sobre o conteúdo permaneceu sendo a transcrição manuscrita feita décadas antes. Com o tempo, surgiram rumores sobre o desaparecimento do documento. Alguns afirmam que ele teria sido destruído acidentalmente durante uma reorganização de arquivos. Outros dizem que ele foi removido deliberadamente por conter informações consideradas sensíveis. Há ainda aqueles que acreditam que o papiro nunca foi arquivado oficialmente, que ele simplesmente foi incorporado à coleção particular de algum alto funcionário da igreja. O fato é que desde então ninguém conseguiu localizar o papiro original ou confirmar sua existência com provas concretas. Essa ausência de provas tangíveis alimentou inúmeras teorias. Alguns dizem que o Vaticano mantém o papiro oculto por razões que vão além da religião, talvez por temer que o conteúdo desestabilize certezas históricas amplamente aceitas. Outros afirmam que a instituição simplesmente não considera o documento autêntico ou relevante. Mas o que chama a atenção é o silêncio. Um artefato que poderia ser apenas uma curiosidade arqueológica se transformou, com o passar dos anos, em um tabu. Algo que não pode ser discutido abertamente sem levantar suspeitas ou resistência. Entre os poucos que tiveram acesso à transcrição, a reação foi de fascínio. Especialistas em escrita egípcia confirmaram que o estilo e a gramática eram compatíveis com documentos autênticos da época. Ainda assim, a ausência do original impediu qualquer verificação definitiva. A autenticidade do papiro permanece em aberto, nem confirmada, nem refutada. Mas o simples fato de seu conteúdo existir já levanta questões incômodas. Por que algo assim seria escondido? Quem teria interesse em fazer desaparecer um registro desse tipo? Para alguns estudiosos independentes, a resposta está no próprio conteúdo. Eles sugerem que o papiro Thule descreve não um fenômeno astronômico comum, como um cometa ou uma aurora, mas sim uma manifestação tecnológica. Uma aparição de objetos com comportamento inteligente, capazes de pairar no céu e desaparecer subitamente. Algo que, à luz do conhecimento moderno, se encaixaria na categoria de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Isso explicaria a tentativa de ocultação. Aceitar o documento como real exigiria uma revisão profunda de nossa compreensão histórica. Outros pesquisadores vão além. Eles associam os discos de fogo a uma entidade já conhecida em outras culturas antigas, os Anunnaki. Esses seres, descritos em inscrições sumérias como visitantes celestes, teriam influenciado diversas civilizações da antiguidade, inclusive os egípcios. Segundo essa hipótese, o papiro não apenas registra um avistamento, mas um momento de contato, uma interação direta entre seres de origem desconhecida e a elite religiosa do Antigo Egito. Uma teoria audaciosa, mas que encontra respaldo em relatos semelhantes espalhados por diferentes culturas e épocas. Essa linha de pensamento propõe que o papiro Thule seja apenas a ponta do iceberg. Um indício de que civilizações antigas possuíam não apenas conhecimento astronômico avançado, mas também contatos com entidades que extrapolam a realidade material. Os discos de fogo descritos seriam, então, naves tecnológicas, objetos que excedem em muito o que seria possível construir naquela época. A reação dos sacerdotes egípcios, segundo a interpretação de alguns, teria sido de reverência e temor, o que justificaria o registro do evento como algo digno dos arquivos reais. E é aqui que o caso ganha contornos ainda mais estranhos. Alguns pesquisadores independentes sugerem que o papiro Thule não apenas relata um fenômeno astronômico, mas sim uma visita real de seres de outro mundo. Esses estudiosos ligam os discos de fogo aos Anunnaki, uma suposta raça extraterrestre citada em inscrições sumérias, que teriam interagido com diversas civilizações antigas.
Para eles, o que o papiro descreve é uma aparição em massa de naves tecnológicas avançadas, que impressionaram até os sacerdotes egípcios. A pergunta que fica é: o que os egípcios viram naquele céu há mais de 3 milênios? Se considerarmos a hipótese de que os sacerdotes egípcios realmente testemunharam uma aparição de naves desconhecidas, como explicamos o silêncio que se seguiu? Para muitos estudiosos, esse tipo de evento teria sido imortalizado em murais, selos reais ou cerimônias religiosas. No entanto, o Egito Antigo era uma civilização complexa, com rígido controle sobre o que deveria ser transmitido às futuras gerações. É possível que determinados registros tenham sido mantidos em círculos fechados, acessíveis apenas a escribas de confiança e autoridades religiosas. O papiro Thule, nesse cenário, seria um exemplo raro de algo que escapou desse controle. O documento, em sua essência, descreve um fenômeno que não se encaixa em nenhuma categoria astronômica conhecida. Os objetos tinham forma circular, eram luminosos e mantinham movimentos coordenados. Nenhum cometa, estrela cadente ou eclipse se comporta assim. O uso da expressão discos de fogo pode parecer anacrônico, mas o termo empregado na transcrição traduz diretamente o símbolo hieroglífico utilizado, um ideograma semelhante ao usado para designar o Sol, com variações associadas à ideia de movimento e intensidade luminosa. Não se trata de uma interpretação moderna forçada, mas de uma tradução literal do texto antigo. Outro detalhe intrigante é a duração do fenômeno. O texto afirma que os discos permaneceram visíveis por dias. Isso elimina a possibilidade de um evento único e rápido, como a passagem de um meteoro. Além disso, o fato de que os objetos retornaram ao céu após vários dias e desapareceram na direção sul sugere algum tipo de padrão ou rota, algo que, mais uma vez, indica controle inteligente. Para os egípcios, que observavam o céu com precisão e usavam os astros como base para calendários e rituais, qualquer anomalia era levada muito a sério. E essa, sem dúvida, foi uma delas. A descrição do comportamento dos sacerdotes também é reveladora. De acordo com a transcrição, os líderes religiosos ficaram perturbados e pediram ao faraó orientação sobre como proceder. Não houve rituais de celebração, como seria comum diante de um suposto sinal dos deuses. O clima era de inquietação e surpresa. Essa reação reforça a ideia de que o evento não se encaixava nos padrões conhecidos da época. Era algo novo, sem precedente, e talvez por isso mesmo, digno de registro excepcional. Os escribas não estavam interpretando, estavam relatando. Com o passar dos anos, cópias do texto circularam entre acadêmicos independentes e estudiosos de línguas antigas. Alguns tentaram desqualificar o documento com base na ausência do original. Outros, no entanto, focaram na coerência interna da escrita. O vocabulário, a estrutura das frases e a maneira como os eventos são apresentados batem com os registros egípcios legítimos daquele período. Nenhum elemento do texto soa forçado ou inconsistente. Mesmo aqueles que duvidam da autenticidade do manuscrito concordam que, se for uma falsificação, trata-se de uma das mais sofisticadas já feitas. Pesquisadores que defendem a veracidade do papiro Thule apontam que o desaparecimento do documento não é um argumento suficiente para descartá-lo. Vários artefatos históricos se perderam ao longo dos séculos por motivos diversos: guerras, incêndios, negligência ou simples desinteresse. O fato de o Vaticano não ter divulgado o papiro oficialmente não significa necessariamente que ele tenha sido destruído ou que nunca tenha existido. Pode significar apenas que foi arquivado em uma seção restrita, como tantos outros itens sensíveis que não são de interesse imediato da Igreja. O que mais incomoda os pesquisadores é o padrão. Não é a primeira vez que um documento antigo, com conteúdo fora do comum, desaparece ou é ignorado pelas instituições. Casos semelhantes foram registrados na Mesopotâmia, na Grécia e até na América pré-colombiana. Textos que poderiam sugerir conhecimento avançado
ou contato com realidades diferentes da nossa são frequentemente desconsiderados ou desqualificados como mitos. O Papiro Thule, nesse sentido, representa uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um que talvez a história oficial não esteja disposta a montar. Seja qual for a origem dos discos de fogo, o impacto que causaram é inegável. Eles não apenas alteraram o comportamento dos sacerdotes egípcios, mas também permaneceram vivos por tempo suficiente para merecer registro. Isso, por si só, já é relevante. A maioria dos registros egípcios descreve batalhas, sucessões reais e fenômenos naturais. Um relato como esse, centrado em um evento atmosférico sem explicação, é uma exceção. Uma exceção que sugere algo mais profundo, algo que até hoje continua provocando debates acalorados entre estudiosos e curiosos. O mais curioso é que esse tipo de avistamento não é exclusivo do Egito Antigo. Relatos semelhantes existem na China Imperial, nos arquivos do Império Romano e até em anotações medievais de mosteiros europeus. Sempre o mesmo padrão: objetos luminosos, formas circulares, comportamento aparentemente inteligente e uma súbita evasão. A repetição desse padrão ao longo dos séculos levanta a possibilidade de que tais eventos não sejam apenas frutos da imaginação ou de interpretações religiosas, mas sim algo recorrente, algo real, embora não compreendido. Dentro dessa perspectiva, o Papiro Thule se torna ainda mais importante. Ele não é um caso isolado, mas uma confirmação histórica de que fenômenos aéreos inexplicáveis foram observados e documentados muito antes da era moderna. Antes da aviação, antes dos satélites, antes mesmo do conceito de extraterrestre existir. O que os egípcios viram e registraram com tanto cuidado pode ser um fragmento de uma realidade que nos escapa. Uma realidade que, por algum motivo, nunca foi completamente revelada à humanidade. Diante disso, não é difícil entender por que esse papiro teria sido tratado com tanto cuidado, ou até com tanto receio. O que ele revela, ainda que em poucas linhas, desafia os limites do que consideramos possível dentro da história tradicional. Um evento que poderia colocar em xeque séculos de interpretações acadêmicas sobre o Egito Antigo e seu nível de contato com o inexplicável. Mais do que um artefato arqueológico, o Papiro Thule representa um ponto de interrogação incômodo que muitos preferem ignorar. Para quem estuda a fundo a cronologia das dinastias egípcias, o período de Tutmés III é especialmente sensível. Foi uma era de grande expansão territorial, estabilidade política e avanços tecnológicos, uma época de ouro. Se algo extraordinário ocorreu nesse período, algo que mereceu ser registrado de maneira tão incomum, então talvez seja a hora de reavaliar o que entendemos por avanço tecnológico na antiguidade. Talvez os egípcios sabiam mais do que imaginamos, ou viram mais do que estavam preparados para entender. Não se trata de alimentar teorias conspiratórias. A proposta aqui é simples: olhar para um documento antigo, examinar seu conteúdo, seu contexto e sua história. Perguntar por que um registro tão peculiar foi tão rapidamente esquecido. Por que instituições de renome evitaram falar sobre ele? E por que, mesmo após décadas de investigação, tão poucas respostas foram obtidas? O silêncio, nesse caso, é mais eloquente do que qualquer explicação apressada. Ele nos obriga a considerar que há mais entre o céu e a terra do que nos foi ensinado. E assim, o Papiro Thule permanece como um desses raros vestígios de um passado que talvez nunca conheçamos por completo. Um passado onde o céu podia se abrir, revelando mistérios que desafiam até os mais céticos. Um passado onde os escribas registravam o que viam, sem julgar, sem interpretar, apenas descrevendo. Talvez, no fim das contas, seja isso que mais incomoda: a possibilidade de que os egípcios tenham realmente visto algo. Algo que não deveria estar ali. Algo que continua nos observando milênios depois.